É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Diz a segunda leitura. Uma das tentações do diabo é fazer a gente deixar para amanhã a nossa conversão. O diabo é o pai da procrastinação. E tem uma lógica por trás disso. Nós não sabemos se vamos chegar ao dia de amanhã. Quem é que tem certeza de que vai chegar vivo ao dia de amanhã? Então, por isso, tudo que nós temos é o agora, tudo que nós temos é o hoje. Não vamos deixar para amanhã o negócio mais importante das nossas vidas, que é a nossa salvação. A palavra de Deus diz: sede santos, como vosso Pai nos céus é santo. Cuidado que a palavra de Deus não diz: sede bonzinhos, como vosso Pai nos céus é bonzinho. E tem muita gente na igreja que se contenta em ser boazinha. E vai ficar muito tempo boazinha. E o pior é que os critérios do bonzinho são da própria pessoa. Não é a palavra de Deus. Então, nós devemos ter em conta aquilo que Santo Inácio de Loyola diz na abertura dos exercícios espirituais, que ele chama de princípio e fundamento da vida do homem. O homem nasce para louvar, reverenciar e servir a Deus e, através disso, salvar a sua alma. Donde decorre que ele deve se aproximar das criaturas, tanto quanto elas o aproximarem de Deus, e delas se afastar, tanto quanto elas o afastarem de Deus? Então vejam que completo é esse princípio e fundamento, que não só diz qual é o grande objetivo, senão que nos mostra que nós devemos nos aproximar do que nos aproxima de Deus e nos afastar daquilo que nos afasta, que pode ser um bem material, pode ser uma amizade. Por quê? Porque as nossas paixões ficaram desordenadas depois do pecado original. Então, o nosso grande desafio de vida é reordenar as nossas paixões. E através de quê? Através daquilo que nos é proposto na Quaresma. Nós ouvimos na música inicial: eis o tempo de conversão. A igreja, na sua liturgia, acompanha Jesus Cristo em toda a sua vida. O calendário litúrgico gira em torno dos acontecimentos na vida de Jesus. Nós somos convidados a acompanhar Jesus. E agora ele vai para o deserto, para um período de penitência e oração. Então nós vamos com Jesus, eu vou pedir licença, para o deserto. E com ele nós vamos praticar a penitência, vamos rezar e vamos ser caridosos. Por quê? Porque oração e penitência são elementos de fé. E a fé católica deve desembocar em obras. É isso que indica a conversão do homem. Então, na Quaresma, nós temos dois elementos que são a conversão, especialmente aqueles que estavam na bagaceira, afastados de Deus, numa fé inconstante.
Mas para aqueles que já estão na caminhada, nós temos a santificação, que nada mais é do que uma conversão diária. Sempre nós precisamos nos converter do velho homem, da velha mulher. Então, num primeiro momento, nós saímos do mundo e entramos para a igreja. Isso é a conversão. E na santificação, nós precisamos tirar o mundo de nós. E é aí que os exercícios quaresmais nos ajudam muito. E hoje, nessa homilia, eu quero denunciar uma série de maus hábitos dos católicos. Esses bonzinhos, que vão ficando cada vez mais minimalistas, mais mornos. E isso é um trabalho do diabo. Bom, além de representar os 40 dias de Jesus no deserto, o termo quaresma também representa os 40 dias que Noé ficou na arca, os 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai e os 40 anos que o povo judeu viajou do Egito para a terra prometida. Esse número 40, inclusive, é o número das transformações. Do que eu estou falando aqui? Por exemplo, a pessoa que quer criar um novo hábito, os que estão tentando largar os vícios. O grande teste, inclusive comprovado pela psicologia, é o dos 40 dias. Embora há linhas de psicologia que falam aí de 28, 30, enfim. Eu prefiro ficar com o número bíblico. Pois bem, a quaresma fica entre duas alegrias, a do carnaval, que é carnal, e a da Páscoa, que é espiritual. Vejam que essa alegria do carnaval em si não é ruim. A alegria do cristão é o deleite no bem honesto. As marchinhas de carnaval de antigamente eram muito inocentes, você dançar não é problema. O que não pode são as fantasias imorais, as coreografias imorais, as músicas imorais, isso não. Então, na quaresma, nós temos a oportunidade de trabalhar a paciência no seu aspecto da espera do tempo de Deus. O Evangelho fala daquilo que nós chamamos de tripé quaresmal: jejum, esmola e oração. Para ficar fácil decorar, põe na sua cabeça a palavra hoje, sem o H. O de oração, J de jejum, E de esmola. Então, nesse período de quaresma, nós devemos melhorar a nossa oração, trabalhar a nossa oração. Tem pessoas que são desorganizadas na vida espiritual. Então, você tem 40 dias para estabelecer um programa de oração, para ir atrás de montar o seu programa devocional. Eu já vou dar uma grande dica no nosso site, www.paroquiacbmdf.com.br. Vá no guia devocional, tem muitas orações vocais preciosas. É o tempo de você escolher se quer rezar o terço todo dia, que eu fortemente recomendo, ou vai ser o terço da misericórdia, se aprofundar um pouco mais nessa devoção da misericórdia divina, por exemplo. Tá? Estudar as promessas de Nossa Senhora, para quem usa com devoção a medalha milagrosa ou escapulário. Organize a sua vida espiritual. Tem pessoas que são tão meticulosas em estudar tudo aquilo que vai dar um up, uma levantada na sua carreira. No campo profissional são ótimos, mas não tem a mesma dedicação. Aquilo que é mais importante, porque o seu diploma universitário vai ficar, os seus doutorados, tudo vai ficar.
Então, como é que você tem tratado Deus nesse sentido? Então, a gente tem oração vocal, são essas orações já prontas, Pai Nosso, Maria, Glória, Credo. Nós temos as orações mentais, que são orações espontâneas, um diálogo que a gente tem com Deus, nós temos meditações a partir da palavra de Deus, contemplações a partir da própria arte sacra. Enfim, como você vai trabalhar a oração nesse período quaresmal? E a penitência? Penitência temos dois tipos: as penitências espirituais e as penitências corporais. Uma penitência espiritual é, por exemplo, a pessoa invejosa começar a elogiar o invejado, a cortar esses pensamentos de comparação entre si e o invejado. É a pessoa vaidosa se vestir de modo simples, se a mulher não usar maquiagem, não usar perfume, ou ser o último a dar opinião, sentar nos últimos lugares, dar preferência aos outros, ser o último da fila. Isso tudo vai combater o quê? O egoísmo. No fundo, toda essa vontade de aparecer é por egoísmo, desejo de aplauso, eu querer o primeiro lugar, o maior pedaço para mim. Então, esse é o sentido da penitência, seja corporal, seja espiritual. É a nossa disciplinação. Não é porque nós sejamos uma religião masoquista. Quantas críticas não recebemos dos mundanos? Quantos ateus não falam que nós somos uma religião triste? Porque, nossa, Deus fez a língua, o Deus que eles dizem que existe, fez a língua para quê, então? Não é para sentir o bom sabor dos alimentos? É também. Tá? É para falar, para rezar, enfim, aconselhar. A língua tem muitas utilidades. Então, a penitência tem esse sentido. Aliás, ela tem um duplo sentido. Esse sentido educativo, em que eu vou me disciplinar, eu vou educar a minha vontade diante do pecado, treinando o não ao pecado, dizendo não àquilo que Deus permite, que é o perfume, é a joia, é a comida. Não é pecado você usar uma joia e botar um perfume. É pecado você botar o perfume e a joia para aparecer, porque você quer brilhar. Aí nós temos um pecado, que é a vaidade. Então nós precisamos aprender a usar as coisas com uma intenção reta, na justa medida. E a penitência nos leva a essa virtude da temperança. As penitências corporais são do tipo jejum ou mortificação. No jejum, eu me abstenho de uma refeição completa, e Santo Inácio já considera jejum perfeito quando eu fico a pão e água. Pão à vontade, por quê? Porque às vezes a gente fica sem comer, vai ter uma reação, uma dor de cabeça. Eu mesmo fico muito tempo sem comer, já tenho dor de cabeça. E o pão, por quê? Porque o pão não tem gosto. A gente tem vontade de comer um pão de queijo, um pão de mel, então por isso não entram, tá? No jejum de Santo Inácio. Olha a picaretagem espiritual. Como também não entra H2O, chazinho disso, daquilo, não. É água, que a água não tem gosto. Aí a gente não vai ficar desnutrido e também não vai dar gosto à boca. Não vai agradar o paladar. E a mortificação, como o próprio nome diz, é dar morte aos meus desejos. Então eu vou comer mais daquilo que eu gosto menos, eu vou comer menos daquilo que eu gosto mais, eu vou comer o que eu não gosto. Ai, comer o que eu não gosto? Que coisa louca. Nada a ver, padre. Vamos lá? Quando eu como o que eu não gosto, eu não estou fazendo violência à minha vontade própria? Quem ama tem que se sacrificar?
Sim. Tem que fazer violência à sua vontade própria? Vai fazer o que não quer aqui agora? Pois pronto, está aí a ideia. Essa é a ideia. A igreja é muito sábia em tudo o que ela sugere. É sempre para o nosso bem. E todas as grandes religiões têm penitência. Os muçulmanos têm o Ramadã de 40 dias. Nem água eles podem tomar. Por 40 dias. O budismo, inclusive, chega a um ponto radical, o que está errado. Eles partem de uma premissa equivocada, de que todo desejo é mau. Nós não. Qual é o objetivo no budismo? É eu parar de sofrer. Para parar de sofrer, eu tenho que parar de desejar. Porque o sofrimento vem de um desejo não realizado. Bom, não vou entrar nas várias formas de budismo, não é isso a minha ideia aqui. Eu quero só falar desse ponto, que está equivocado. Porque existem os desejos lícitos. Desejo por comida, desde que na justa medida, é lícito. Desejo sexual, desde que no casamento, é lícito. Então, esse é o jejum. Hoje é dia de jejum e abstinência. Abstinência de quê? De carne. Assim como a Sexta-feira Santa. É pecado grave, inclusive, comer carne na quarta-feira de cinzas e na Sexta-feira Santa. O jejum é obrigatório dos 18 aos 59 anos. E vamos lá. Cuidado, porque o povo de Deus é esperto, né? Como, por exemplo, Sexta-feira da Paixão. É dia de abstinência? Então tá, não vou comer carne. Mas aí vira a festa da lagosta, do bacalhau, do camarão. São coisas mais caras, né? A pessoa se esfalfa nesse dia. Manda bala. Não. A ideia é essa, pão e água. Não dá conta? Começa comendo o que você não gosta. Vai comer uma salada de chuchu com chicória. Pronto. Aí não tem desculpa. Ah? A ideia é essa. Comer o mínimo. Passa o dia só na base da fruta. Pega a fruta que não gosta. Senão, onde está a penitência aí? Ah? Vejam, ninguém é obrigado ao que é impossível, por favor. Mas quantos de nós somos capazes de esticar a corda da caridade e testar os nossos limites? Virtude requer o quê? Sacrifício. Santidade é ousadia. O santo é atrevido, o santo se supera. Bom, a abstinência de carne é de carne de animais de sangue quente, vai dos 14 aos 59 anos. Bom, nós temos também, além da oração e do jejum, a esmola. Mas antes de passar para a esmola, eu quero dar uma dica aqui que vai, de repente, facilitar aqueles que têm mais dificuldade com a penitência. Sobrenaturalize a sua penitência. Que é o quê? Porque senão, de repente, você chega, na quaresma, tem que fazer a penitência. Vai, aí faz a penitência. Vamos lá, vamos nos motivar. Motivação é muito importante, é chave para qualquer coisa na vida do homem. Então, se você de repente fala, Senhor, eu vou fazer essa penitência, eu vou cortar o doce que eu gosto tanto, pela conversão do meu pai. Olha aí, você já tem um motivo a mais. Para ver se eu consigo parar de fumar. E aí o interessante é que o sacrifício do doce pode ajudar você a largar o cigarro. E quem conseguiu ficar sem o doce que gosta tanto, por que não vai conseguir ficar sem o cigarro? Então aí você pode pedir pela cura do seu tio que está com câncer.
Vejam que a Sagrada Escritura fala que tem uma categoria de demônios que só vai embora com oração e jejum, Mateus 17, 21. E aí, a dica boa para todo gordo: aproveite para emagrecer. Aí você une o útil ao agradável. Elementos aí da dieta que são difíceis para você. Pois bem, outras dicas. A criatura preguiçosa. Aproveite esses 40 dias para dar aquela guaribada na sua casa que vive bagunçada. Que tal? Olha aí que legal. Você une o útil ao agradável. Pega aquilo que é difícil para você. Eu prefiro que você faça isso, porque você vai se sentir tão bem no ambiente ordenado, até porque o que os mestres espirituais dizem? Santa Teresa d'Ávila: cuida da ordem, a ordem cuidará de ti. O exterior fala do interior. Pessoa que vive numa pocilga, num lugar sujo, insalubre, eu fico imaginando como não deve estar por dentro. Isso é batata, em seminário, isso é observado, se o seminarista é ordenado ou não. Por exemplo, você que é concurseiro, criatura, pega lá o direito comercial que você odeia e manda bala. Vai ser o mês do direito comercial, dia e noite. Olha aí que beleza. E aí, de repente, você manda bala no doce, toma seu café tranquilo. Porque quantos de nós nem sabemos que, às vezes, encarar a ordem na casa, às vezes, encarar a dieta, encarar, sei lá. Eu tenho medo de falar o que eu vou encarar. Mas eu tive pensando algo que vai ser bom para a minha saúde e que eu vou ter que encarar, porque para mim é muito difícil. Deixa chegar no final da quaresma, prefiro chegar com resultados, aí eu digo para vocês. Mas para mim está claro dentro da minha cabeça. Deus quer que eu faça isso esse ano. E vai dar certo, com as orações de vocês também, se Deus quiser. Então, olha que espetáculo, né? Como a nossa igreja é mãe, como a liturgia nos ajuda a viver de perto a vida de nosso Senhor. E assim, às vezes às vezes não, a ideia é essa, né? Aos poucos, na quaresma, a gente ir mudando e ver que não é tão difícil. Vamos lá? São 3 os graus de humildade que Santo Inácio de Loyola ensina. O primeiro deles é largar o pecado mortal. E aí, cuidado, porque tem aí um povo que fala, o principal jejum da quaresma é o jejum do pecado, né, padre? Não. Como assim jejum do pecado? Eu jejuo daquilo que é lícito. É lícito comer comida. Aí eu jejuo, eu não como. Agora, jejum do pecado, pecar é lícito? Não. Então não tem jejum de pecado. Você escolhe, você quer o pecado mortal, vai para o quinto dos infernos. Aliás, para o sexto. O quinto dos infernos já está lotado. Simples assim. Então, Santo Inácio fala, primeiro grau, eu corto com o pecado mortal, sem isso eu não vou para o céu. Segundo grau, eu procuro combater o pecado venial e trabalhar a indiferença da minha vontade. E o último grau é aquele em que eu procuro pobreza com Cristo pobre, humilhação com Cristo humilhado. Eu vou atrás da cruz, eu não espero ela chegar. No segundo grau, se ela chegar, eu estou de boa. Eu estou bem na chuva ou no sol. No último grau, eu vou atrás da dificuldade. E aí nós vamos ver quem? Uma grande santa, Madre Teresa de Calcutá, que tinha uma oração profunda. Ela dizia para Deus todo dia, Senhor, eu te agradeço muito mais por aquilo que me tomas do que por aquilo que me dás. Agora a gente só quer receber. A gente não quer que Deus tome nada, a gente não quer entregar nada para Deus. Essa é a diferença entre o santo e o bonzinho. Quando é que você vai decidir ser santo? Quando que você vai sair aí desse nível de conforto espiritual?
Quando é pai que você vai dar esse testemunho para o seu filho? Quando é mãe que você vai dar esse testemunho para sua filha? Quando é filho que você vai dar esse testemunho para os seus pais? Especialmente se o grau de conversão na sua casa é baixo. A esmola é uma caridade material, mas vamos lembrar que caridade não é só esmola. A igreja convida os fiéis a focarem na esmola, mas perdoar as injúrias, suportar com paciência os defeitos do próximo. Vão dar uma estudada, dever de casa espiritual para esse início de quaresma, quero ver quem vai fazer. As 7 obras espirituais de misericórdia e as 7 obras de misericórdia materiais. E ver o que você pode fazer, tudo o que pode fazer nessa quaresma. Né? Se não, tem gente que fica na quaresminha automática. Chegou a quaresma, toda a quaresma. Por um tempo eu vivi assim. Lá atrás. Né? Quando eu estava na caminhada, mas não tinha decidido ser padre, ainda no início do seminário, toda a quaresma no automático, parava de tomar café. Depois eu comecei a ver que tinha outras coisas mais difíceis para mim do que café. Eu achava que era só o café. Até escutar homilias mais profundas. Aí no minuto eu vi, opa, tem outras coisas aqui. E porque a ideia é essa, tirar as ervas daninhas das nossas almas, trabalhar o desapego. Pois bem, durante a quaresma eu vou falar, cada domingo, especificamente cada um desses temas com mais profundidade. Hoje é um verniz, é um basicão para vocês começarem bem. Mas eu resolvi incluir neste ano, uma vez que o diabo está feroz em cima das famílias, algo que é muito importante para quem é casado. Só que o que eu vou falar aqui para os casados tem muita utilidade para os solteiros, ainda que não estejam namorando. Porque são temas da nossa espiritualidade. Então vamos lá. Você que é casado tem que trabalhar o piso do seu casamento. Decorou? Primeira sigla qual foi? Hoje, sem H, não é? Oração, jejum e esmola. Agora você vai trabalhar o piso. O que é o piso? P de presença. Onde quer que estejas, que esteja também o teu coração, diz a palavra de Deus. Hã? E hoje nós assistimos uma alienação das pessoas por causa das redes sociais. Você abra seu olho. Tem muita gente que é de caminhada e que está alienada. Porque todo mundo está fazendo isso. Você vai em todos os lugares, é na fila dos bancos, é nos restaurantes. Eu acho uma falta de educação e desconsideração. E na minha família, eu já deixei muito claro, não pega o celular na minha frente. Sobrinho meu que pega em celular, leva na hora a reprimenda. Na hora eu falo, larga isso aí. Por quê? O que você está dizendo para o outro? Sua conversa não me interessa. Seu papo está chato. Eu prefiro ficar aqui, no que eu gosto. Isso é egoísmo. E assim as pessoas vão ficando incompetentes socialmente. Os jovens não sabem mais conversar. Não sabem mais puxar assunto. As pessoas entram no elevador, primeira coisa, pega o celular. Ninguém fala um bom dia, uma boa tarde. Estamos ficando idiotas. O idiota é a pessoa fechada em si mesma. Quando nós vamos sair da nossa zona de conforto? Precisa você fazer um fim de semana com Paulo Vieira para ouvir falar dessa coisa da zona de conforto? Não tem zona de conforto para santo, não. A igreja fala isso há muito tempo. Tá?
Então, que tal começar a trabalhar melhor o amor a partir disso aí? Você tem direito a surfar na internet para sua rede social, mas faça isso em alguns momentos. Você não tem ninguém na frente. É à noite, é assim mesmo com o tempo. Tem pessoas que estão o tempo inteiro. O quanto que as redes sociais estão corroendo casamentos, o que eu escuto de queixas de maridos e mulheres, mais das mulheres. E aí, marido, quando é que você vai tomar vergonha e ouvir? Quando é que você vai ser mais presente para sua esposa? E você, mulher, presente para seu marido? Vocês, pais, presentes para os seus filhos. E vocês, filhos, interessados pela vida de família, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó. É tão triste ver isso. Você chega numa família onde tem o idoso está lá no canto. Ele está lá encostado. Vai ficar se balangando na cadeira de roda, ninguém vai chamar, ninguém vai procurar incluir, nem nada. E aí? É nessas horas que nós somos convidados a dar testemunho. É nessas horas que o santo deixa o seu perfume exalar. E o que dizer do sexo por obrigação? A pessoa não está lá completa, não tem uma interação. É quase que me usa. Vai, tem que fazer isso aí, vamos lá. Existe caridade sexual no casamento. Venha fazer o curso de noivos da capelania para aprender um pouco mais sobre o assunto. Isso faz parte do amor conjugal. Você está tendo alguma dificuldade para procurar o seu companheiro, seu marido, companheiro não, marido ou esposa? Vamos conversar? Converse com ele, converse com ela. Isso não está certo, não está normal. P de presença. I de imaginário. Imaginário é o conjunto de imagens, é a imaginação. E aí no nosso imaginário, aparece muitas vezes as expectativas. Em função do que a gente escuta, né? No campo de futebol, no salão, não é, meninas? Do que se lê nas revistas, nos livros. E quantas pessoas não se deixam levar por essas expectativas que são surreais? Porque a gente vê um filme romântico, parece um conto, né? Encantado. E aí a mulher começa a sonhar com aquele príncipe que só existe no filme. Que pode existir na vida real. Se esse homem buscar a santidade, se essa mulher buscar a santidade, mas normalmente, via de regra, não é bem assim. Aí as pessoas se frustram. Por isso é importante viver com o pezinho no chão. E por isso é importante a gente prestar atenção no que a gente está assistindo. Novelas. Quantas novelas não desconstroem a família? A Globo é um lixo. Eu tenho ojeriza dessa instituição. Não conheço nada. Aliás, a TV no geral. A Globo é a pior. Tá? Mas eu não conheço nada tão ruim quanto essas novelas de hoje em dia. Antigamente era Escravizaura, né? Senhora, A Moreninha, grandes clássicos da literatura. Hoje, pelo amor de Deus, você vê uma família, o filho destratando o pai, todo casamento tem traição, tem aborto, tem agenda LGBT, o escambau. Pelo amor de Deus. E tem gente que perde tempo com isso, acha que isso é entretenimento. É católico, vai à missa, reza o texto e vê esse lixo. Em que planeta você está, mulher? Em que planeta você está, meu irmão? Santificação não é isso, não. A gente tem que começar a dizer não para essas coisas. A gente tem que começar a preferir aquilo que é superior, aquilo que é melhor.
De tanto lixo que a gente vai assistindo, entrou lixo aqui, vai sair lixo do outro lado. Não tem como ser diferente, não. E olha, não é só novela, música. Vejam só, uma música que está fazendo um sucesso, ela tem uma melodia contagiante. O danado é isso. Querem ver? Vamos lá, que eu gosto de provar as minhas teorias. Olha isso aqui. A música tem uma melodia que pega, mas as pessoas não prestam atenção na letra. E elas cantam aquilo ali. E é de missa dominical, é de caminhada. Essa música aqui se chama Anestesiado. Aí você vai ver a letra: a fumaça acaba com o meu pulmão, a bebida destrói o meu fígado, a saudade afoga os meus olhos, mesmo assim sobrevivo. Tem pedaços de mim em camas variadas, amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Se você sabe o motivo, a razão e a culpada, então como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Olha isso. E aí você vai ver o católico lá, cantando, a mulher lá. Porque aquilo tem um pouco a ver com o drama dele, ou o drama dela. As pessoas hoje vivem disso, a felicidade delas é esse amor, essa paixão. Não é Deus, não é o céu, é as coisas daqui. Por isso a quaresma é tão bendita, porque ela nos permite pensar e começar um trabalho de desintoxicação de tanto lixo. Pois bem, falamos aí de música, mas tem muito mais. Está desconstruindo o imaginário. E eu alerto para aquele que é um dos piores vícios do século XXI, que se chama pornografia. E você, meu irmão, isso sobretudo afeta os homens. Se tem esse problema, marca um horário comigo e vamos conversar. Por quê? Porque esse vício é pior do que o vício em cocaína. Ele vira de cabeça para baixo o sistema dopaminérgico. Ele é avassalador. Ele vai destruir a sua família. Escreve o que eu estou falando. Homens podem desenvolver problemas sexuais relacionados ao tempo de chegada ao clímax, ejaculação precoce. Fora as expectativas falsas, porque tudo num filme desses é fantasia. Fora o lado espiritual, vai ter a companhia de Asmodeu, que é o demônio que trabalha essa paixão desordenada. Nossa Senhora em Fátima já dizia que o pecado que mais leva almas para o inferno são os pecados contra a castidade. Abramos o olho com relação a isso. E existe sim tratamento para isso aí. Um tratamento que não é só psicológico. Existe remédio. E existe, sobretudo, o tratamento espiritual. E esse problema, se não tiver o tratamento espiritual, não tem cura. E o que dizer das modas? Mulheres, o que é que vocês estão fazendo com seus corpos? O imaginário masculino fica poluído pela mulher que se veste mal. E hoje tem as redes sociais para a mulher se exibir. Corpo, eu repito, é para ser escondido. Mulher católica não usa biquíni. Meninas, jovens, adolescentes, olhem as roupas que vocês usam. Decotes, nada disso, calça acochada. Homens, a mesma coisa, nada de ficar exibindo o corpo. Isso não é um discurso xiita. Isso eu falo em função do que eu escuto no confessionário, de pessoas que pecam contra a castidade a partir do que viram numa praia, num clube,
Seja o homem que viu a mulher, seja a mulher que viu o homem. Fica conferindo na academia. Pelo amor de Deus. Corpo é o templo do Espírito Santo. O que eu vou usar? Um maiô, coloca uma saída por cima. Chega na beira da piscina, tira, pronto. Agora não, hoje tem essa idolatria do corpo. E está aí, as pessoas se exibindo em Instagram, em Facebook. Um dia uma pessoa da paróquia falou, padre, o senhor quer cair para trás? Eu falei, o que é? Olha como determinadas pessoas se mostram no Instagram. Eu fiquei chocado com o que eu vi. É realmente incrível. Mas está lá, a pessoa parece que tem uma dupla personalidade. Na igreja, ela é de um jeito, e aí fora é de outro. E vai falar, a pessoa acha ruim. Ela até se desconecta na hora da homilia. Quando a gente pega naquilo que é o afeto desordenado dela. Fica com raiva, sai batendo nas tamancas, vai-se embora. Vai. Depois você vai ter o acerto com Deus. E aí não tem tempo de falar, deixa eu voltar e escutar o conselho do padre. Já foi. Tá? Hoje tem grávidas se exibindo nas redes sociais, porque são, sei lá, fotos sensuais, como é que se diz, ensaios, não tem que ficar se exibindo não, minha irmã. Esse momento de dar o peito é muito íntimo, não tem que ficar mostrando. Essas modas ruins vêm, e porque é fulana, que é rica, que sei lá o que, ela frequenta a igreja, e daí ela está errada, ela está dando mau exemplo. Então vamos pensar nisso na quaresma, porque nós precisamos guardar os nossos sentidos. Os olhos são as janelas da alma. Pois bem, olha o que Camões diz, numa belíssima poesia, que tem outra orientação, mas que serve para ilustrar o que eu quero dizer. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo alcançar? Em si somente pode descansar, pois com ele tal alma está ligada. Então, cuidado, para você não se transformar na coisa amada. Presença, imaginário, S de serviço. Serviço é nada mais, nada menos do que o amor. E o amor em Cristo é dar sem esperar nada em troca. Quantas vezes a gente não vê no casamento a neurose de justiça? Aquela pessoa que pesa na balança o que fez pela esposa ou pelo marido e o que o outro está fazendo. Aí ela logo desanima quando vê que, poxa, eu fiz 3 coisas, ele só fez 2. Amar é dar sem esperar nada em troca. Dê pelo prazer de dar. A gente, quando se doa, a gente se sente bem, se sente feliz. Por isso, Madre Teresa já dizia, somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos. Tem muita gente infeliz hoje em dia porque está esperando ser amada. Tem gente que está na depressão, que fica o tempo inteiro medindo na balança. Ai, me esqueceram. Ai, não me chamaram. Ai, não me convidaram. Ai, eu só me dou aqui, ninguém faz nada por mim. Você é candidata, mulher. Você, meu irmão, é candidata a um grande santo, se é assim a sua realidade. Agora, sem murmurar. Porque murmurou, perdeu. Quando a gente aceita... E outra, vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu vou dar 1, 2, 3, 4, a partir da 10ª, a pessoa vai começar a retribuir. Mas o prazer do santo está em dar, simplesmente. Ele não espera nada em troca, por quê? Porque é assim que nosso Senhor nos ensina a amar. E aí, vamos lá. Às vezes a gente vê situações, né, como o marido
que não aprende a trocar uma lâmpada. A mulher, coitada, fica aí sofrendo, porque as coisas mais pesadas da casa ele não faz, ele não assume, ou o contrário. A mulher que não sabe cozinhar, não está trabalhando, só o marido está trabalhando, ela não procura aprender, ela não se esforça, porque ela não sabe, coitada. Minha irmã, você não sabe, não tem ser humano que não possa aprender, não existe essa incapacidade. Todo mundo pode aprender desde que queira. Amor, aprende. O amor é a maior motivação. Deve ser o motor de todas as nossas ações. Então, que tal a gente começar a questionar isso? Está aí, piso. Veja o seu grau de presença dentro da sua casa. Veja como é que anda o seu imaginário. Quais são as suas postagens no Instagram, no Facebook? O que é que você anda olhando? O joinha, o like? O que é que você anda vendo? Se a frustração no casamento não vem do que você está vendo, das comparações, desse imaginário poluído, como é que você vai mortificar os seus sentidos nessa quaresma? Como é que anda o seu grau de serviço dentro da sua casa? E aí, filhos, eu estou falando mais de casamento, mas nós, muitas vezes, especialmente aqueles mal acostumados pelos pais, eu me incluo aí. Porque chegou um ponto na minha casa que eu via a poça d'água no banheiro e eu pulava, porque minha mãe ia puxar aquela água. Alguém ia fazer. Eu fui mal acostumado. Pai, não faça isso. Mãe, não faça isso. Não superproteja seus filhos. Deem duro neles. Coloca para lavar a louça, para puxar uma água, para ajudar. Porque senão, essas pessoas estarão mal preparadas para o futuro. Quanta síndrome de Peter Pan, que é aquele marmanjo que se recusa a crescer, que não amadurece, porque papai e mamãe superprotegeram. Por último, o O é de ordem. Precisamos ter ordem na vida da gente, não só no sentido que eu falei, cuida da ordem, a ordem cuidará de ti, mas sobretudo colocando Deus em primeiro lugar. Depois vem o esposo e a esposa, para quem é casado. E depois vem os filhos. Porque tem gente que é casada e prioriza trabalho ou filho. Quantos casais, depois que tem menino, viram pais profissionais e se esquecem de ser marido e mulher? A conjugalidade vai embora. Seu casamento corre risco. A sua santificação não é só como pai e mãe, é como pai e mãe também, mas no mesmo nível você tem que se santificar como marido, você tem que se santificar como mulher. Até porque, vamos lá, você é uma só carne com o marido, com a esposa, não com o filho. Essa é a realidade teológica mais profunda que existe. Hein? Não estou dizendo agora que vocês vão deixar os meninos por aí, só viver o idílio amoroso de vocês. Cuidado, não é isso que eu estou falando. Mas prestem muita atenção nisso. É muito importante. E, sobretudo, ali na terceira idade, um cuidar do outro, ter companheirismo, ter romance. Quantas vezes a gente pega as pessoas de idade reclamando, isso aqui é um rabujo, padre, na minha vida. Essa mulher só sabe reclamar, esse homem só murmura. Não faça isso não, seja agradável para sua esposa, para o seu marido. Vamos lembrar lá atrás. O beijo, o carinho, o abraço. E tomar um sorvete. Voltem a ser adolescentes. Fazendo o que dá para fazer. É triste ver isso, um casamento morto. Casal que está ali dividindo contas no mesmo teto, aí as tarefas estão divididas. Para com isso. A vida pode ser muito mais gostosa do que isso aí. As pessoas que amam, elas são comprometidas. Elas querem sempre o bem dos outros. E quem é casado começa em casa. É marido, é mulher, é menino, mas também tem as outras pessoas. Problema no piso pode acabar um casamento.
A palavra de ordem, meus irmãos, nessa quaresma é sacrifício. Essas desintoxicações, disso tudo que eu denunciei aqui, requerem sacrifício. A homilia está gravada. Volta lá depois, papelzinho e caneta e vê. O que você precisa trabalhar? O que você precisa tirar da sua alma? O que você vai incorporar? São 40 dias, não precisa fazer tudo de uma vez. E se você começar a tirar o grosso nessa quaresma, eu já me dou por satisfeito. Porque depois vem o resto do ano para se trabalhar, porque a santificação não pode parar nunca. Tá? E eu repito, então, aquela frase de Madre Teresa, que é tão rica, e tem tudo a ver com o espírito quaresmal. Pense nisso. Pense se você é capaz de fazer essa oração. Senhor, eu te agradeço mais pelo que me tomas do que pelo que me dás. Vamos começar a pedir a Deus que tome tudo aquilo que não for para o nosso bem. Que arranque de nós tudo aquilo que não for nos levar para o céu. E que dê somente aquilo que for essencial, aquilo que for da vontade dele. Muitos de nós temos essa dificuldade de pedir que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Vejam, muitas vezes nas nossas orações, a gente pede que Deus faça a nossa vontade, a gente apresenta o que a gente quer. Continuemos apresentando o que a gente quer, o que a gente precisa, mas sempre terminando a oração, dizendo, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.